Bom dia a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Nós temos, durante este mês de novembro, trazido algumas meditações a partir da expressão não, no objetivo de extrair dessa colocação negativa algo que possa nos ajudar dentro do contexto da Palavra de Deus para a nossa vida cristã. Assim, falamos sobre o tema não te indignes, depois não vos inquieteis, depois não abra a boca. Hoje o nosso tema é não dependa de sinais. Não dependa de sinais. Você pode achar estranho que eu esteja lhe dizendo isso, para não depender de sinais, como se eu estivesse dizendo que os sinais não têm relevância, não têm importância. Não é isso. Creio que muitas vezes nós recebemos verdadeiros sinais dos céus, da parte do nosso Deus, que são importantes ser observados. Para que servem os sinais? Eles servem muito na nossa vida para a confirmação da nossa fé, para o crescimento da nossa fé e também para nos estimular a mais atos de fé na nossa vida diária. Então o problema não está em crer em sinais e em olhar para os sinais e em vivenciá-los. Não. O problema está na forma como nós julgamos, como nós compreendemos, como nós absorvemos, como nós temos conhecimento e revelação dos sinais que porventura recebamos do Senhor. O problema, muitas vezes, está em depender de sinais para seguir a vida cristã, seguir a nossa vida cotidiana. Porque nós podemos receber sinais muito relevantes a cada dia. Deus pode e traz sinais claros às nossas vidas por meio de um tema proferido, ensinado, pregado numa mensagem de domingo à noite. Deus traz um sinal através de uma ilustração que nós ouvimos. Deus traz sinais a respeito de acontecimentos no trânsito, em casa, nos relacionamentos. E Deus, principalmente, traz sinais no nosso coração, no nosso homem interior, trazendo um testemunho da sua vontade para nós em relação a vários aspectos da nossa vida. Deus traz sonhos que sinalizam e que, de repente, podem ser muito úteis na nossa prática de vida. Então, os sinais são importantes, são relevantes, mas não podemos julgá-los de qualquer forma, compreendê-los na nossa maneira egoísta, humana tão somente, individualizada. Não podemos absorvê-los de maneira não clara, não de acordo com a palavra de Deus, mística, de forma que saiamos do contexto, de maneira sincretista na religião. Não é assim, não é? O problema é que hoje muitas pessoas estão usando muitas coisas naturais para fazer com que as pessoas creiam naquilo que é espiritual. Então isso não é maduro, isso não é uma maneira clara de se relacionar com sinais. Nós vemos um episódio muito interessante sobre isso, colocado em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. O profeta Elias está no Monte Horebe, numa caverna, num momento muito difícil de sua vida. Ele está fazendo algumas queixas a Deus, está se apresentando ao Senhor como alguém
que tem temor a Deus, que segue a Deus, que ama a Deus e que faz aquilo que entende ser relevante para a obra do Senhor. E ali ele está precisando muito de um sinal. Ele está precisando muito, de alguma maneira, ouvir a voz de Deus. E é interessante que quando ele está esperando ouvir a voz de Deus, receber um sinal de Deus, esse sinal vem, esse sinal chega, essa voz é ouvida. Mas o texto diz que, primeiramente, veio um grande e forte vento, mas o Senhor não estava lá, não era um sinal de Deus. Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava lá, não era ainda um sinal de Deus. Depois veio fogo, mas mesmo no fogo, Deus não estava presente, não era ainda um sinal de Deus. E de repente veio, diz a Bíblia, um cicio suave, ou seja, uma brisa suave, um vento suave. E nessa hora, Elias discerne que era nesse cicio suave, nessa brisa suave, que Deus estava presente. Ele se coloca à entrada da caverna e ele então contempla verdadeiramente a presença de Deus ali. Era um sinal da presença de Deus, aquele vento suave que agora estava batendo sobre o monte Horebe. E foi nesse momento que ele percebeu a voz de Deus falando com ele e que ele recebeu grandes direções do Senhor para a sua vida. Foi depois desse episódio, desse cicio suave, desse sinal suave, não muito esperado dessa forma. Talvez ele pensasse que Deus se apresentaria de maneira mais retumbante, mas foi depois disso que ele recebeu grandes incumbências do Senhor. Deus mandou que ele fosse ungir a um rei na Síria, Deus mandou que ele fosse ungir a um rei em Israel, e Deus mandou que ele fosse ungir um profeta, Eliseu, que o substituiria no ministério. Um momento grandioso do seu ministério, da sua vida ao lado de Deus, que não foi sinalizado nem por terremoto, nem por vendaval e nem por fogo, mas por uma brisa suave. Aleluia. É importante nós observarmos isso na nossa vida. Não precisamos, como é muito costume dizer, de ver para crer. É muito importante que nós creiamos para que então possamos ver. A palavra nos diz claramente sobre o que é maturidade e o que é crescimento. É preciso nós percebermos a diferença. A marca da maturidade cristã é não dependermos de sinais para manter a nossa fé viva, acesa, eficiente e operosa. A maturidade cristã vai nos fazer verdadeiramente depender tão somente da palavra do Senhor. Está escrito: bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia. Está escrito: bem-aventurados os que não viram, mas creram. É muito importante que nós vejamos assim. Agora, enquanto a maturidade cristã não vem totalmente, completamente, em plenitude, porque estamos buscando isso ao longo da nossa história de vida cristã, é importante o crescimento espiritual. O crescimento espiritual precisa de sinais. Vai se ajustar por sinais. Vai ser corroborado por sinais. Os sinais vão com certeza ajudar no crescimento espiritual, se verdadeiramente não julgarmos esses sinais erradamente, não tivermos uma compreensão falsa deles, não os absorvermos de maneira errada. Mas, com certeza, olhando para esses sinais de uma maneira clara para obedecê-los. De que forma? Sempre com discernimento, sempre sem precipitação
e sempre sem desviar o nosso caminho diante do Senhor. Que você não dependa de sinais para viver, para ser cristão. Que você dependa da palavra do Senhor a cada dia no seu viver cotidiano junto com Deus. Mas esteja atento, porque Deus fala também por meio de sinais. E quando estes sinais acontecerem, você precisa ter sabedoria, discernimento para compreendê-los de uma forma completa. Não fique esperando Deus falar somente por fogo, por terremoto ou por vendaval. Quem sabe, num cicio suave, brando, bem dentro do seu coração, Deus tem algo glorioso para você e pode, neste dia, te dar uma grande direção para as coisas que você precisa fazer, como aconteceu com Elias. Que Deus te abençoe muito e te leve a amadurecer, crescendo diante dos sinais que Deus for trazendo na sua vida, mas buscando a maturidade para não depender de sinais que de repente podem ser mal interpretados na vida de cada um. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.